Santa Cruz também venceu a primeira no Campeonato Pernambucano, venceu o Caruaru City por 1-0. Felipe Assis estava no Arruda, né? Estava no Arruda hoje. E Felipe, meu amigo, veja, não sei se é o sentimento, mas eu vendo o jogo daqui de casa, o Santa Cruz implorou para tomar um gol no final, que eu disse, meu amigo, por que os caras estão fazendo isso? E veja, e no início do jogo, no primeiro tempo principalmente, a atenção da torcida, vai no intervalo, tudo natural, né? O time não tinha vencido o Campeonato Pernambucano, tudo normal. Mas depois de 1-0, não tinha necessidade nenhuma do Santa Cruz passar aquele sufoco, né, meu amigo? Boa noite aí e diga sua experiência e análise do jogo aí. Clauber, Cássio, boa noite. Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando a gente, certo? Rapaz, é o seguinte, o Santa Cruz ganhou o jogo, ponto, certo? Levou os 3 pontos para casa, ponto, ótimo. Foi a primeira vitória do Campeonato Pernambucano, ponto, muito bom, ótimo. Não tinha ganhado ainda, ganhou a primeira, ótimo. E acabou. Análise positiva do Santa Cruz acabou aí, né? Porque, assim, o jogo foi, assim, foi ruim, mas não foi ruim, assim, foi desnecessariamente, como você usou o termo, foi desnecessário, sabe? Foi ruim, assim, além da conta, né? Levando em consideração o adversário que o Santa Cruz enfrentou, né? A impressão que a gente tem é que o Santa Cruz piorou em relação àquele time que começou a temporada. Aquele time que, pela primeira vez, quando eu participei, depois daquelas 2 vitórias, né, no pré-nordestão, quando eu participei aqui, esse rapaz, tô me enganando já, sabe? Já tô querendo me enganar com esse Santa Cruz. Porque mostrou um futebol convincente nos 2 jogos, né? E mostrou um futebol convincente até contra o Botafogo da Paraíba, um time que vai para a Série C, né? Tá a Série C. Então a gente pensou, puxa vida, você foi competitivo, você jogou bem contra um time que está uma divisão acima. Já tinha jogado bem no primeiro jogo do pré-nordestão, jogou até melhor no primeiro jogo. Foi assim, o somatório, né? A análise do pré-nordestão de Santa Cruz foi muito boa. Foi assim, pelo menos nota 7, tá? Levando em consideração o que tinha que ser, o que tinha que fazer, o que foi feito, né? Mas acontece que parece que, comparando aquele Santa Cruz com o Santa Cruz que seguiu ali no Campeonato Pernambucano, piorou. E piorou, o Santa Cruz joga pior. Parece que quanto mais frágil é o adversário, o Santa Cruz joga pior. Sabe? Assim, o adversário de hoje, o Caruaru City, veja só, não tem muito o que dizer, né? Quem viu, tá? Quem está acompanhando, está vendo que é um adversário extremamente frágil. Então, era um jogo para o Santa Cruz se impor. Era um jogo para, depois de você ter uma sequência de empate, né? Que o Santa Cruz veio uma sequência de empate, né? Porque também teve o empate na Copa do Nordeste contra o Vitória. E aí você ganha uma oportunidade dessa, jogando em casa, sabe? Contra um adversário extremamente frágil. Então, assim, não precisa dar show, não precisa golear, não precisa não, mas se impõe, pô, faz um resultado. Ganha de 2-0, fácil, sobrando, com vaga para mais, sabe? Mete um 3-0, pô, com autoridade, né? Não do jeito que foi, não passando sufoco. O Santos teve a chance, o Santos quase perde o jogo. Eu não sei assim, se o povo dos jogadores entenderam isso, o Santos passou de perder o jogo do Caruaru City, minha gente, dentro de casa. Então, foi um jogo muito ruim e que deixou o torcedor preocupado. Palavras do próprio Ranieri, do próprio técnico no vestiário, que ele até disse assim, ó, a gente empatou contra não sei quem, o pessoal estava meio cabisbaixo no intervalo, empatou contra não sei quem, tava... Agora, quando eu entrei no vestiário, estava todo mundo cabisbaixo. Eu disse, não, isso é o técnico falando, tá? Ele disse, não, minha gente, vitória tem que comemorar, vamos acabar com isso. Mas ele mesmo entregou que o clima no vestiário, depois do jogo, era ruim. Depois de uma vitória. E por que era ruim? Porque o ambiente foi muito ruim. O torcedor não é besta. E o torcedor vaiou. O mesmo torcedor que depois do 3-3 contra o Náutico
O Santa Cruz ficou 3 vezes na frente do placar. 3 vezes. Fez 1-0, o Náutico empatou. Fez 2-1, o Náutico empatou. Fez 3-2, o Náutico empatou. E mesmo assim, saiu aplaudido. Porque o torcedor não analisou o todo. Né? Dessa vez, não. Dessa vez, mesmo ganhando o jogo, o Santa Cruz foi vaiado. Por quê? Porque o torcedor, ele, assim, a gente tem que parar de subestimar o torcedor. Né? Felipe, O torce... Fala, Cássio. um parênteses rápido sobre as vaias. Teve a vaia no intervalo no 0-0 e pela transmissão, a vaia do fim do jogo foi mais alta do que a vaia do intervalo. Também. Vencendo a mesma sensação. Isso, é importante você até mencionar isso, porque no intervalo estava 0-0. No intervalo estava 0-0, ele já foi vaiado. E aí, no segundo tempo, você faz o gol no segundo tempo, assegura a vitória e mesmo assim foi vaiado. Né? Porque o que foi que o torcedor viu? O torcedor viu, eu vi um time afobado, vi um time afobado. Mas não é só afobação. Acho que está faltando qualidade também. Né? Então, o sentimento foi esse, no pós-jogo, né? E falando assim, especificamente dos 90 minutos, é bem verdade que o professor fez uma lambancinha, né, professor? Assim, ele começou a escalação, ninguém gostou. Sabe que todo mundo, quando saiu a escalação, todo mundo deu uma... Ih, rapaz, Dagson e Michel Douglas juntos? Porque são 2 jogadores pesados. São 2 jogadores pesados, têm uma característica muito parecida. Então, uma coisa é você acomodar numa seleção brasileira 2 jogadores que têm uma característica parecida, mas são 2 craques. Isso é uma coisa. Adriano jogou junto de Ronaldo Fenômeno, sabe? E olha que na Copa não deu certo. Né? Agora, outra coisa é você pegar 2 jogadores que não estão bem. Deixa eu esperar essa moto passar. Não sei se tá... Então é outra coisa você pegar 2 jogadores. Valentino Rossi, viu? Pois é, rapaz. Se continuar aqui, já eu fecho depois. Então, assim, 2 jogadores que não estavam bem desde o início da temporada, que têm a mesma característica, que são pesados, e você botar os 2 para jogar juntos. Então, meio que ninguém entendeu, certo? E aí o que aconteceu? O que todo mundo sabia que ia acontecer. Nenhum dos 2 jogou. Os 2 foram peças nulas. Para não dizer que não falei das flores, Dagson, rapaz, eu vi na movimentação, opinião impopular. Eu vi no primeiro tempo Dagson tentar o jogo, sabe? Buscando, fazendo 1-2, né? Parede, coisa e tal. Eu vi isso. Mas não é isso somente, Dagson, que o torcedor espera de você. Você é um atacante, você é um centroavante, entendeu? Então você tem que ter presença de área. Você tem que ser um jogador que o zagueiro adversário tem medo. E não um zagueiro que diz assim, eita, deixa ali, quem tá ali é Dagson. Sabe? Tem que ter medo de você. E hoje, o zagueiro do Caruaru City não tem medo de você. Né? Então, assim, eu sendo Dagson, vou dizer uma coisa, eu sendo Dagson, companheiro, eu vou dizer uma coisa, sendo muito honesto, Dagson, cá pra nós, velho. Cá pra nós, assim. Tu não tem habilidade com outra coisa, não, velho. Assim, velho, não sei. Pode ser uma, sabe? Levantar uma parede, sabe? Pintar uma coisa. Eu não sei, velho, mas assim, porque não parece futebol. Eu tô falando sem sacanagem, não tô tirando onda, não. Não, parece que futebol não é tua praia, velho. Mas ele teve um bom desempenho ano passado no moto, que na divisão que é a que o Santa vai jogar. Inclusive, opinião impopular. Eu teria mandado o Cabral embora, não. Diante do que eu vi. Veja. Rapaz. Não, mas veja, ele foi embora. Ele foi embora mais pela indisciplina, sabe? Não foi nem pelo futebol, sabe? Entrou no combo, né? Foi o combo completo, assim. Mas assim, o que pesou, o fator foi a indisciplina, né? Pode dizer, eu não vou sair de campo. Ninguém já viu isso. Sobe a placa, aí fica o cabo lá querendo entrar e agora eu faço o quê? Não faz nada, que o outro não saiu. Quem já viu isso? Né? Então, assim, entrou errado, né? Os 2 não foram bem,
né? O Dagson, menos ainda. Entrevista pós-jogo. Aí o professor Raniel admitiu que Dagson não foi bem, e inclusive disse assim, nas palavras do técnico: olha, eu dei uma oportunidade para ele, porque eu achava que ele precisava dessa oportunidade. O David, ele não colocou o David porque o David tinha tido chikungunya, mas ele deu a entender que numa próxima, David pode ser o titular. E eu acho que está certo, tá? Encostando Dagson. E aí ele disse que isso é natural, que você dá uma chance para um jogador, dá 2 chances, 3 chances. Se ele aproveitar, ele fica no time. Se ele não aproveitar, aí você vai tentar dar uma chance para outro jogador. Então ele já está sendo muito claro, né? Dagson, provavelmente a gente não vai ver Dagson titular no próximo jogo, né? Vai pegar um banquinho, nem banco tá merecendo, viu? Tá merecendo nem banco. Mas assim, titular certamente não vai ser. E aí, Michel Douglas, engraçado, né? Porque esse jogo é um jogo diferente, porque foi um jogo que o Santos ganhou depois na sequência de empate. Foi o jogo que ganhou, mas foi o único jogo que saiu vaiado, sabe? Porque até contra o Afogados, que foi no Arruda, sabe? E jogou muito mal, mas talvez o fato de ter buscado uma vitória ali no fim, coisa e tal, e passou, sabe? Teve a vaia foi um negocinho ali ensaiado ali, mas não pegou a vaia do torcedor desse jogo contra o Afogados. Agora não. Agora foi o estado inteiro vaiando, né? Então, por que eu estou dizendo que foi esquisito? Porque Michel Douglas, que foi somente o cara que fez o gol do jogo. Era para ter sido o herói, né? O herói do jogo, Michel Douglas. Me perdoe, muito mal também. Mas muito mal. Não pode viver de um gol porque uma bola sobrou ali na tua frente, dentro da área. Assim, não pode viver disso. Sabe? O futebol dele, assim, de 90 minutos, é muito fraco. E aí, esses dois caras, sabe? O Michel Douglas e o Dagson, sabe o que eles estão fazendo? Estão criando o cenário, o ambiente perfeito para Pipico. Pipico que não deveria ter vindo. Eu fui contra, eu não contrataria Pipico. Mas, assim, diante do que eles estão produzindo, eles estão dando toda a oportunidade para que Pipico possa ter um bom início. Porque talvez até um pouco de paciência a torcida do Santos pode ter com o Pipico, porque o que ninguém aguenta mais é Michel Douglas e principalmente Dagson, né, de tão mal que eles foram, né? Então, assim, foi um primeiro tempo que o Santa Cruz foi um pouco melhor, menos ruim, né? Vamos chamar assim, mas começou a dar agonia o fato, a falta de finalização, de finalização perigosa, sabe? Enfim, é aquele jogador que o Santa Cruz não tem, aquele jogador decisivo, que quando ele pega na bola, ele dá um jeito, ele decide. Então, eu comecei a ficar agoniado, né? Porque o tempo vai passando, não era para ter ido para o intervalo empatando, não era, a gente está falando de um time muito frágil, e que provavelmente, assim, se não houver uma mudança, se não houver uma coisa, é candidatíssimo ao rebaixamento, né? Eu acho que diante do que a gente está vendo, assim, desse começo, talvez só o Belo Jardim, que realmente parece ser o time mais frágil, né? Belo Jardim, eu acho que é o time mais frágil, mas tirando o Belo Jardim, o Belo Jardim é mais frágil, tá apanhando, todo mundo levou de 5-0 em casa, levou de ser do Sport, tem saldo menos 14, a lanterna é mais fraco. Mas o Caruaru City, que é o vice-lanterna, tem uma particularidade. Não tem um gol no campeonato, pô. E quem viu o jogo hoje sabe que a única forma dele fazer um gol era só se acontecesse o que o Santa Cruz tentou 2 vezes. Não havia outra chance. O Caruaru City, tocando a bola, armando contra, não ia fazer esse gol nunca. É muito limitado o ataque. E nem o Santa Cruz. O primeiro é brincadeira. O Santa Cruz deu o primeiro gol, o cara simplesmente não fez. O segundo tinha uma chance imensa e o cara não acertou a barra. O cara poderia ter pelo menos acertado a barra, Henrique. Não acertou a barra. Mas foi um vacilo o primeiro, Geazi, Baraca, e o segundo, com Arthur. Isso, 1-0, reta final, o Santa já vaiado. Já tinha um princípio de satisfação. Foram as 2 melhores oportunidades do Caruaru City foram criadas pelo Santa Cruz. O Caruaru City não forçou o erro, não. Aquilo não é forçar o erro, não. Aquilo ali é erro técnico do Santa Cruz. Não houve
assim, tinha um cara ali até para roubar a bola, mas não foi uma estratégia do Caruaru City implantada, tal. Não é, porque o time não fez isso até agora. É um time muito limitado que não tem um gol no campeonato e não parece ser acaso. Vai fazer o gol em algum momento. Tomara, é a cara do Central tomar esse golzinho. Mas, enfim, mas vai fazer o gol em algum momento. Mas nesse momento não tem e não parece acaso. Exatamente. E veja que a gente entende por que o time não tem um gol. Porque, assim, as duas oportunidades que o Santa Cruz deu, como se, rapaz, é aquele presente que todo atacante gosta de ganhar. Quando ele está, sabe, ali perto da meta adversária. É um presente desse. O Santa Cruz deu 2. E um deles foi, assim, foi inimaginável. Né? E assim, importante a gente lembrar que o Santa Cruz empatou contra o Náutico no Arruda e levando um gol que foi um erro de saída de bola do Santa Cruz. Então, assim, me preocupa. É muito bem o estilo de jogo do técnico, Ranieri, que ele gosta de tocar a bola, de sair jogando, coisa e tal, mas ele precisa colocar na cabeça do jogador, e ele disse isso também na entrevista pós-jogo, ele disse, tem situações que não adianta sair jogando. Então, tudo bem, ele conseguiu colocar isso na cabeça do elenco, de que tem que tocar a bola, coisa e tal, mas tem que colocar também na cabeça que, velho, aquilo não é lugar para estar brincando, não. Sabe? Então, a gente já tem, num período muito curto de tempo, 3 erros graves assim, de saída de bola do Santa Cruz. Um deles resultou em gol. E os outros 2 não resultaram em gol porque o time era o Atlético City, o Caruaru City. Porque se fosse um time com um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho. Se o jogo fosse Santa Cruz e Retrô, se o jogo fosse Santa Cruz e Salgueiro, se o jogo fosse Santa Cruz e Porto, o Santa Cruz teria perdido, o Santa Cruz teria levado a virada no Arruda. Então, preocupa a apatia do time, preocupa essa questão, assim, essa vulnerabilidade do sistema defensivo do Santa Cruz, preocupa essa obsessão por saída de bola, que muitas vezes vai ocasionar um erro, preocupa, e apesar disso tudo, aí tem uma preocupação maior, né? Que é a total, assim, falta de artilharia, né? Assim, lá na frente, essa coisa não tem. Pelo menos os 2 reforços ataque. Da semana, não tem. Os 2 reforços da semana são para isso. Um meia para estava embaixo, mas para pelo menos competir com o Anderson Ceará, que tem que é técnico, mas é meio displicente. O gol que ele perdeu hoje foi absurdo, assim. Mas não é tipo, hoje, mas não é só hoje. O problema é que não é só hoje. Hoje foi escandaloso, mas não é só hoje. Tem alguns lances desse tipo assim que na hora H ele vem falhando e tem pipico. Então, assim, as 2 contratações não estavam à disposição nessa partida, são justamente para esse problema. Pelo menos, porque eu acho que seria pior, Felipe, numa condição. Não estou dizendo que esses jogadores são solução, não, mas eu estou dizendo assim que seria pior. Não estou dizendo que é bom, estou dizendo que seria pior se terminasse o jogo do jeito que terminou hoje e não tem a perspectiva. Tipo, terminasse o jogo, tem que contratar. Assim, isso não dá. Pelo menos assim, contratou, o cara tá ali, de repente, bora ver se rende. Tem 2 figuras, um pro meio, um pro ataque, que talvez não seja o suficiente, mas pelo menos existe alguém ainda que não jogou, porque se o elenco do Santa Cruz tivesse fechado em relação a essa partida, assim, é um time que tem muita entrega, no sentido de disposição. Não faltou isso contra o Vitória, mas faltou bola contra o Vitória e faltou bola contra o Caruaru. Não, porque já viu o Santa ter times apáticos. Todo mundo já viu seu clube ter um time apático. Esse do Santa não me parece ser um time apático, mas é um time com carências técnicas graves. E assim, e mais do que graves, que poderiam ser graves, mas assim, são evidentes, são escancaradas. Cássio, exatamente, a sua leitura está muito correta. Eu já disse aqui, inclusive, também. O Santa Cruz, de fato, é um time que não é apático. A gente não pode dizer isso ao Santa Cruz. É um time que está o tempo todo buscando, de alguma maneira, ao modo dele, mas está. E eu vejo também no Santa Cruz um plano de jogo. Eu consigo enxergar isso. Certo? Eu consigo enxergar. Não é um time que está ali um amontoado de jogadores e cada um fazendo o que quer. Não. Eu acho que tem um modo de jogar do Santa Cruz, tem. Isso dá para ver, o dedo do técnico dá,
certo? Agora, é o que você falou, e que eu já tinha falado, as carências do Santa Cruz, elas são muito evidentes, né? Então, tanto é que na hora de contratar atacante, você foi atrás de um, foi atrás de mais de um, né? Assim, com urgência, de uma hora para outra. Eu até acho que também não pode esquecer, digamos assim, que está faltando lateral esquerdo. Se bem que eu acho que o problema na dupla de zaga, de atacante, é tão mais grave que vai deixar do jeito que está. Mas, assim, precisa que também não pode esquecer, precisa de zagueiro também. Diga, Cássio. É Cássio? Foi Cássio? Não, foi o que eu estava falando muito. A gente está em janeiro, então está cedo. Mas, tecnicamente, não é porque futebol não é óbvio que não é só vontade, mas tecnicamente não me parece ainda um time preparado para dizer esse ano sai da Série D. Agora não. Por enquanto, não. Tá cedo. Então, a montagem tem que continuar. A montagem é bronca porque não tem recurso para isso, né? Vai ter que arrumar e tal. Mas, tipo, falta ainda alguma coisinha, e não é pouca, é coisinha. Não, falta um bocado de coisa. Para ser um time que vá efetivamente, porque a gente sempre fala aqui, sair da Série D é mais difícil do que sair da Série C. Eu cansei de dizer isso aqui. E ele tem garantia vaga da próxima Série D, né? Caso não suba, né? Pelo Pernambucano, né? Então a urgência é para agora. Se leva o gol do Caruaru, já tava chato isso aí, viu? Tava bastante chato, né? Tava bastante chato. Veja, Cássio, o alento do Santa Cruz são esses 2 pontos que a gente citou aqui. De fato, não é um time apático. Como era o do ano passado. Como era o do ano retrasado. Então, não é um time apático. E também, eu insisto nessa tecla, eu consigo enxergar uma proposta de jogo do Santa Cruz, que no ano passado também não tinha. Não tinha. Vamos lembrar do jogo do Santa Cruz, do jogo que ganhou de virada, depois que apagaram os refletores, que parece que deu um estalo naquele momento, que a partir dali o Santa Cruz jogou, em 5 minutos virou o jogo, mas até então era uma tragédia o futebol do Santa Cruz, sem nenhuma proposta, sem nenhuma estratégia, sem absolutamente nada, né? Então, esse ano tem alguma proposta de jogo. Agora, de fato, você não pode viver de Dagson e Michel Douglas. De fato, Ian Rodrigues na lateral esquerda, assim, é um jogador que não propõe. Não é uma solução, não é um escape para o Santa Cruz. E não pode deixar tudo nas costas de Lucas Silva. Porque assim fica um time previsível, fica fácil. Se você anula Lucas Silva pela direita, acabou-se. Você não tem mais lado. Porque você já não tem o esquerdo. Se você perde o seu direito, acabou. Você não vai jogar sem lado, né? Então, as carências, elas são gritantes. Esse é o problema. É que não é que o Santa Cruz está com 2 atacantes que são meia boca. Não, o Santa Cruz está com 2 atacantes terríveis, que não servem nem para ser reserva. Eu não sei. O Dagson, eu acho que está com os dias contados na Arruda. Eu já estou aqui antecipando, sabe? Porque o futebol apresentado até agora, assim, ele é nulo, assim, para o que ele se propõe a fazer. Eu até fiz uma ressalva para ser bonzinho com ele hoje. Eu disse, olha, eu vi ele tentando ali fazer um 2, parede, coisa e tal. Eu vi. Mas não é isso, companheiro. Não é isso. Você tem que ter presença diária. Você tem que finalizar. E aí ele pegou uma bola ainda no primeiro tempo, rapaz, que ele deu ele, sabe, chutou que foi quase não refletou a bola. Então, assim, a fase realmente do Santa Cruz, enfim, fase o que é fase? O que é fase ruim? É um ano inteiro? São 2 jogos? É 3 jogos? Porque no caso dele, desde que chegou. Então, não é uma fase dentro do Santa Cruz, não, é este ano. O que ele está vivendo no Santa Cruz até agora é um futebol muito fraco que não justifica ele continuar no elenco. A verdade é essa. E aí, como eu já disse, a cada jogo que passa e Pipico não entra, ele vai ficando mais forte e vai se criando uma expectativa maior em torno de Pipico, porque de fato, pior do que Dax ele não vai ser. E o professor Ranieri já antecipou que domingo, provavelmente, Pipico estreia entrando no segundo tempo, né? E ele falou de Daxon meio que já tirando o time, né, Felipe? Já tirando o time. De que vai sair, né? Tirando o time. Ele até disse assim, eu achava que ele merecia uma oportunidade, mas não correspondeu,
Então, quando isso acontece, é natural a gente dar oportunidade para outro jogador. Então, ele já disse, ele foi muito franco, foi franco até demais, né, professor? Essas coisas não precisam ser fora do vestiário, só no vestiário, né? Pô, é foda, o jogador é foda, pô. O cara tá me queimando aqui para entrevista, pô. Mas assim, ele falou exatamente com essas palavras que eu disse. Então, ele já disse, né, que David não foi o titular porque ele estava com chikungunya até pouco tempo, né? E aí, sem opção, isso aí é outro problema do Santa Cruz, banco, né? Ora, se ele botou como titular Dagson e Michel Douglas, meu banco vai ter quem? Veja que aquele primeiro giro ali de substituições de Santa Cruz, ok, ali com Marcelinho, Davis, não sei o que, tudo bem. Nenhum dos dois jogou, fez uma grande partida, não, mas assim, conseguiu, mesmo que num dia que eles estavam mal, digamos assim, eles conseguiram ali manter o nível, o padrão ali técnico daquela partida. Mas aí, quando vem o segundo giro de substituição, aí lascou, velho. Não é do Anderson Paulista da vida, sabe? O Baraca entrou mal. Então, assim, é a falta de peça de reposição, né, que é outro problema do Santa Cruz também. O problema tá faltando titular, certo? Tá faltando titular. Tá faltando centroavante, não tá? Pronto. Vamos admitir que a gente nem sabe se isso vai acontecer, mas vamos admitir que Pipico chega bem, Vesta é 9, é minha, coisa e tal, certo? Aí bota alguém pro banco. Mas só que esse alguém não serve para ser banco. Então você tira esse jogador muito ruim do time titular, mas ele também não serve para ser banco, não. Mas aí o Santos tem condições de contratar? Tá? Mais atacantes ainda tendo deficiência da defesa. Então, a falta de dinheiro faz isso, né? Proporciona essas coisas. Assim, cobertor curto, e aí você vai escolhendo onde é que você vai mexer, né? Enfim. Felipe, vamos aproveitar aí e já vamos entrar para os destaques individuais. Veja, o seu comentário acho que já deu alguns spoilers, né? Mas crave aí, se quiser cravar um pódio já positivo e negativo dos destaques. Veja, pai, vamos falar do lado bom, né? Eu queria destacar o nome por uma questão de justiça, embora tenha tido uma indefinição ali, certo, no lance, mas assim, de certa forma, Geazi continua me surpreendendo, tá? Porque ele inclusive fez uma boa defesa. Então não é longe de ser, ele é hoje longe de ser o jogador que está comprometendo o time, que eu pensei que ia ser. Eu errei, estou admitindo. Eu sempre tive um medo muito grande. Quando disseram assim, ó, o goleiro vai ser Geazi, eu digo, rapaz, acabou. Sabe, chutou e gol. Né? Essa era, mas essa, eu estou admitindo aqui com minhas fraquezas, né, meus erros, enfim, errei. Eu pensei, lascou. Mas não é, ele, longe de ser o jogador que está comprometendo. Então, inicio fazendo esse registro, certo? Não foi o melhor em campo, mas não está comprometendo, e eu acho que é justo aqui fazer essa referência, né? Trazer essa lembrança. Mas, assim, o melhor jogador do Santa Cruz, assim, não tem muito esforço, né? É Lucas Silva. É Lucas Silva. É o uma melhor coisa assim. do Santa em quase todas as partidas do Santa. Isso. Em quase todos os jogos, cara. Assim, quase todos os jogos. Quase todos, porque eu não me recordo, assim, para precisar. Mas eu não estou me recordando. Eu acho assim, uma participação muito boa mesmo. Muito boa. Assim. E uma grata surpresa, porque a temporada passada dele não foi boa. Ele já apareceu no pódio, depois até fazer levantamento nos posts do blog. Eu acho que ele está no pódio do Santa, ou como único destaque, assim, acho que em quase todos os jogos nessa temporada. Mas aí, primeiro lugar, por quê? Né? Primeiro lugar, ele tá na fase boa. Mérito do professor. Achou o espaço dele. Achou o lugarzinho, ó. Seu lugar é aqui. É aqui, ó, lado direito, daqui para frente. É aqui seu lugar. Né? Deu confiança a ele e ele tá conseguindo jogar bola. Mérito, com a ajuda do professor, mérito de Lucas Silva, sim. E aí, qual é o problema? É que a ineficiência do Santa Cruz, dos seus atacantes, é tão grande que acaba que ele fica meio sobrecarregado. A partir do momento que Dagson não participa muito, é muito paradão. A partir do momento que Michel Douglas não participa muito, eu achava que Dagson era paradão, mas Michel Douglas, rapaz, teve um lance lá
Eu fiquei puto, era a bola passando aqui do lado dele, de um lado do outro, e ele só assim, ó, ele não mexia nem o corpo, só a cabeça, assim, ó, olhando para ver se a bola ia sobrar. Caramba, vamos separado, mas assim também é demais. Então, se não tem bola, nem com o Daxon, eu estou jogando com 3 atacantes. E aí, dos 3 atacantes, 2 pegam muito pouco na bola, participam muito pouco. Então, a jogada do Santa Cruz ela fica muito concentrada em Lucas Silva. E aí, naturalmente, ele aparece. Só que ele está aparecendo bem. Rapaz, ele não fez um gol, né? Porque não foi validado o gol. Mas ele botou uma bola para dentro ali, rapaz, driblando 3 jogadores Carol do City, foi uma pintura. Foi uma pena. Um negócio daquele não era nem para. Esquece, não foi mão na bola, não. Esquece, era para ter validado. Que, um gol bonito, que merecia-se. É disparado o melhor jogador do Santa Cruz hoje em dia. Né? Então, eu não consigo fazer um top 3, não, viu, Cláudio? Mas você fiz uma menção honrosa aí para a Gease, e acho que realmente o Lucas Silva hoje ele está muito acima dos outros. Agora, dos negativos, tem alguns. Tem alguns. E eu queria começar destacando Anderson Ceará, rapaz, porque não foi uma boa partida, não foi, né? Ele finalizou mal em mais de um momento, e assim, aquele gol que ele perdeu, ele cometeu 2 erros de uma vez só. Primeiro, ele pensou que ele estava impedido, né? E aí ele atrasou um pouquinho, mas, em primeiro lugar, você não estava impedido, Anderson Ceará, não estava. Quem olhou, acompanhou o lance, mais ou menos na posição que eu estava, porque eu estava ali, naquele lado direito, assim, mais ali perto da barra, ali do lado do canal, eu estava bem na linha, assim, você não estava impedido. E outra coisa, mesmo que tivesse, mesmo que você ache que está impedido, não é seu papel você se denunciar que está impedido. Deixa a arbitragem dizer que você está impedido, companheiro. Se ela não disser, prossiga o lance normalmente, né? E aí eu não sei se talvez até por achar que estava impedido, se desconcentrou, sei lá o que danado foi, a finalização dele foi, digamos assim, bizonha, né? É o que? A necessidade de tentar fazer o difícil, sabe? Eu não entendi. Por quê? Sabe? Era tão fácil. Sabe? O goleiro estava Dominou vendido. bem, né? Dominou bem a bola. Fazer o simples ali, né? Fazer o simples. O goleiro estava vendido, cara. Não tem necessidade. É outro problema que alguns jogadores do Santa Cruz têm, sabe? É de, no momento desse, no momento decisivo, na hora de fazer um gol, aí quer ajeitar demais, quer enfeitar demais. Ronaldo Fenômeno fez um gol de bico na Copa do Mundo. Sabe por quê? Ele fez um gol de bico na Copa do Mundo. Porque era a maneira mais fácil de fazer o gol. Foi simples. Então, assim, o importante é você fazer o gol. Não precisa fazer gol bonito. Se fizer o gol bonito, ótimo. Vai ser aplaudido, vai ser... Enfim, mas não precisa. É melhor você fazer o gol. Até para não ser vaiado. E foi, né? Não foi uma boa partida. O problema de Anderson Ceará, que eu já tinha dito aqui também, é que em alguns, ele é o jogador ali mais lúcido do meio de campo do Santa Cruz. Em alguns momentos ele é um jogador de mais habilidade ali. Nos pés dele saem, digamos assim, as melhores jogadas do Santa Cruz. Mas, por outro lado, é o jogador que mais erra. É o jogador mais desatento do meio de campo do Santa Cruz. É o jogador que, às vezes, está dormindo, né? Está sonolento. E esse jogo foi um desses jogos. Foi um desses casos que ele estava meio sonolento. Então, está entre os piores também. E aí, assim, para não colocar 12 jogadores, ou 13, entre os piores, ou 10, tá? A gente tem que falar de poucos, mas assim, feita essa referência antes do Ceará, aí são os 2 atacantes, né? Assim, Daxon e Michel. E eu vou botar Michel Douglas. Ah, mas Michel Douglas fez o gol da vitória. Eu vi, que eu não sou doido, eu estava no estádio, eu vi. Mas vocês viram todo o restante? Eu tô na defensiva aqui. Eu estou discutindo contra alguém me questionando, que eu nem sei se está questionando. Tá ligado? O cara muito na defensiva, né? Mas, enfim, eu vi que o gol foi dele e vibrei. Parabéns, companheiro, vibrei. Mas, assim, você jogou muito mal, velho. Jogou muito mal. Né? E, assim, a sua sorte, você não foi o pior em campo, a sua sorte, entre aspas, é porque do seu lado tinha o tal de Dags, que esse aí
Os três piores, tá? Mas, assim, Dagson foi, eu acho que, o pior do time. E aí eu tô levando não só o jogo de hoje, mas pelo histórico, tá? Porque ele não tem uma partida para eu dizer assim, não, mas naquele. Eu vou passar a mão na cabeça porque naquele dia, coisa e tal. É o tipo da coisa. No dia que Lucas Silva fizer uma partida muito ruim, porra, bicho, eu vou ter um pouquinho de paciência com ele, pensando em tudo que ele tem feito até agora. Mas qual é o motivo que eu tenho para ter paciência com o Dagson? Pelo amor de Deus, paciência eu tenho que ter com minha filha. Mas com o Dagson eu não tenho que ter paciência, não, companheiro. Pior do time, viu, companheiro? Banco de reserva no próximo. Cássio, quer pontuar destaques positivos e negativos? Deixa eu abrir o post aqui. Estava aberto, mas vamos lá. Melhor, Lucas Silva, só coloquei ele. O único destaque da partida. Geazi, eu botei na lista, eu achei uma cagada muito grande. Achei assim, para um time que não foi. Um jogo basicamente não foi exigido. Num momento como aquele ali, uma falta de desatenção poderia ter custado muito. Então, assim, eu coloquei ele na lista, junto com o Baraka, que está junto, tinha acabado de entrar, um jogador ao contrário de Geazi, é um cara mais experiente, um cara que não poderia ter feito uma cagada daquela. Ou seja, daquele lance eu considero Baraka mais culpado que Geazi. E para fechar o pódio, eu coloco Ceará. Porque eu não gostei da partida e aquele gol já não considero mais algo isolado, não. Já não vem sendo algo mais isolado, não. Ele assim, ali na cara do gol, ele não vem sendo uma peça. Não sei se é atenção, enfim, tá faltando algo e em algum momento pode custar. Não custou hoje, mas em algum momento pode ser algo decisivo para o numa classificação, num clássico, num mata-mata, em algo do tipo. Aquilo não é um lance que você fala, mesmo, foi a luz, foi o besouro, foi. Assim, não, aquilo ali, ele tem que acertar pelo menos a barra. Ele não pode, no lance daquele, ele não acertar a barra, porque aí bateu na barra, o goleiro defendeu, bateu na trave, a bola riscou ali, mas não acertar a barra é muito complicado num lance como aquele. Então é isso. Encerrando aqui a análise do Santa Cruz. Felipe, quer adicionar mais alguma coisa? Ou... Não, só para fechar mesmo, assim, já foi dito, tudo já foi dito, né? Mas, assim, o que tem que se ter em mente é o seguinte: era um jogo em que as oportunidades, era muito fácil aparecer uma oportunidade, né? E o Santa Cruz perdeu, na cara do gol, como essa de Anderson, Ceará. Mas, assim, vai ter jogo que as oportunidades não vai ser assim, porque você vai encontrar um adversário assim, muito mais difícil, extremamente bem posicionado defensivamente. Então, talvez você só tenha uma oportunidade do jogo inteiro. E se for uma dessa aí, companheiro, tem que botar a bola para dentro, porque senão você vai perder o jogo.